Eu estou falando da nossa capacidade humana, né, de poder ler o nosso ambiente e responder a ele emocionalmente, por conta de uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Ele analisa os dados que acontecem quando a gente recebe informação do ambiente. Essa análise de dados faz com que eu tome decisões para que eu possa me adaptar àquela situação emocional que ali está acontecendo. É por isso que nós, seres humanos, somos os seres mais adaptáveis desse planeta. Bananeira não nasce no Alasca, só nasce em regiões tropicais. Urso polar vive no Polo Norte, né? Os pássaros da floresta amazônica vivem na floresta amazônica. Eles não vão viver na floresta negra na Alemanha. Então, todas as espécies têm um ambiente no qual elas se adaptaram melhor, se adaptaram, entre aspas, né? Assim, elas sobreviveram melhor, então por isso estão adaptadas a viver naquele ambiente. Vou extrapolar. Nós, seres humanos, se formos para Marte, lá a gravidade é diferente, o nível de oxigênio é diferente, tudo lá é diferente. Então, a gente vai precisar de muita adaptação do nosso corpo, porque o nosso corpo ele está adaptado a viver aqui na Terra, numa gravidade de 9,8 metros por segundo, está adaptado a viver num nível de oxigênio XPTO, com nitrogênio, concentração de nitrogênio XPTO. Então, os nossos órgãos todos estão adaptados a viver neste ambiente. É claro que a gente trabalha muito para manter o pH, né? O nosso corpo trabalha bastante para manter o pH do nosso sangue, os níveis de oxigênio, a distribuição de oxigênio para as nossas células, enfim. E em Marte, a gente vai ter que fazer um novo jeito. A gente vai se adaptar de uma outra forma, talvez com tanques de oxigênio, peso no pé, sei lá, eu não sei exatamente, mas é dessa adaptação que eu estou falando. Só que nós, Homo sapiens, nós conquistamos, a gente pode viver do Polo Norte até o Polo Sul, habitando todo o espaço da Terra. Por quê? Porque a gente tem um córtex pré-frontal que permite que a gente construa nossas roupas, que a gente construa nossas casas, que a gente construa nosso jeito de transportar. A gente não precisa estar buscando a nossa alimentação, a gente adaptou para que a alimentação chegue até a gente. Então, isso tudo foi feito com o nosso córtex pré-frontal. Ele não faz só isso, ele também nos adapta às questões emocionais. Então, vamos lá. No Oriente Médio, a gente tem muito conflito, muita guerra, muitas coisas acontecendo lá. Aí a gente olha para os israelenses que estão lá e fala assim, cara, esses caras não param de lutar com os árabes, eu não conseguiria viver lá. De repente um ônibus explode, de repente acontece alguma coisa. A gente olha para isso e fala assim, nossa, difícil viver naquele lugar. Eu acho que eu não conseguiria, né? Mas quando a gente passa a viver lá, a gente se adapta àquelas questões ambientais. E eu não estou falando só de lá, né? E a gente não precisa sair do nosso ambiente, sair do Brasil e viver lá no Oriente Médio para a gente poder se adaptar. A gente se adapta aqui. Então, se você viveu numa casa, né, onde você tinha harmonia na casa, aí você se casa com uma pessoa, ou junta, sei lá, qualquer coisa, você casa com alguém que que começa a ter um comportamento difícil, bebe, por exemplo. E quando bebe fica agressivo, ou nem fica agressivo, mas bebe e perde o contato com você. Você se adapta a isso, muitas vezes, porque você gosta, porque você quer ajudar, sei lá, por uma série de questões, e você se adapta a esse novo jeito de viver. Você nasceu num berço de ouro, sei lá, né? Você nasceu com possibilidades
seus pais trabalharam muito, seus avós, e você recebe uma herança, e você está vivendo naquele espaço. De repente acontece alguma coisa, você perde tudo. Você não vai morrer por isso. Você vai se adaptar ao seu novo padrão de vida. E vice-versa, você está vivendo aqui e de repente você ganhou na Mega Sena. Uau, seu padrão de vida pode mudar muito, e você se adapta a esse novo padrão de vida. E você se adapta às questões emocionais. É dessa adaptação que eu estou falando. E é essa adaptação que aconteceu lá atrás que faz com que você pavimente esse comportamento no seu sistema neurológico. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem ramificações muito pequenas, muito finas do meu sistema nervoso. Então, meu sistema nervoso, ele preenche completamente o meu corpo, tá bom? Porque em cada milímetro da minha pele, eu tenho o sistema nervoso para receber informação da temperatura, do toque, do ar. E essa informação chega até o meu sistema nervoso central, que fica dentro da minha cabeça, teoricamente muito bem protegido, e eu analiso essa questão, interpreto para eu poder me adaptar. Puxa, a temperatura caiu, eu tô com frio, vou me esquentar, né? A temperatura subiu, eu tô com calor, vamos tirar a roupa. Existem caminhos certos para essa informação seguir. E esse caminho, ele não está pronto quando a gente nasce. Eu tenho a estrutura do sistema nervoso, mas os caminhos, em que lugar do cérebro essa informação vai chegar, como ela vai chegar, com que rapidez, eu vou construindo à medida em que eu vou me relacionando com o mundo. Então, se eu nascer e ficar de olho fechado o tempo inteiro, provavelmente eu não vou conseguir enxergar. Quando eu abri o olho, fiquei de olho fechado durante 20 anos da minha vida. Fechado, literalmente. Quando eu abri o olho, eu não vou conseguir reconhecer as coisas, porque não existe um caminho neurológico que eu construí. E isso não acontece só com a visão, tá bom? Isso acontece com as minhas percepções no mundo. E a gente tem a capacidade de olhar para o outro e reconhecer movimentos muito pequenos da face, reconhecer o tom de voz, reconhecer os movimentos e reconhecer o mood, o temperamento, o jeito, o humor que está aquela pessoa naquele momento. Através da face, só isso, mais nada. Enfim, a gente reconhece. Quando a gente reconhece, a gente fala assim, ih, cara, Você já não aconteceu isso com você? Você entrou num lugar e falou assim, ixi Maria, hoje o negócio não tá bom aqui não, deixa eu ver o que eu vou fazer. Você fica mais quietinho, resolve que você vai embora. Hoje aqui o clima tá pesado, né? E aí você vai, não, vou embora, né? Não tô afim de lidar com isso. Você fica mais quietinho, você toma mais cuidado. Não é assim, né? E esse caminho, a gente vai construir nesse caminho sem mesmo a gente saber. Não é um caminho cognitivo. A cognição a gente começa a construir só aos 7 anos de idade. Quando eu começo a entender que B mais A dá BA, que 2 mais 2 são 4, que 1 mais 1 é 2. Eu começo a desenvolver a minha capacidade de pensar cognitivamente só depois dos 7 anos. Até lá, eu estou captando informação do mundo e sabendo como é que eu sobrevivo aqui. Né? Em termos de buscar comida, em termos de o que eu tenho para fazer, o que eu tenho que fazer para o outro me alimentar, em termos de quando é que eu posso, o que eu preciso fazer para me aconchegarem, para me darem proteção. A gente vai se adaptando a isso e construindo esse caminho. Construindo esse caminho através da construção de uma baía de mielina em volta dos fios, é como se a gente isolasse esse fio, né, a nossa célula nervosa, e com isso dá para ser mais rápida a informação. A gente constrói a partir das sinapses, eu coloco mais sinapses em alguns neurônios e menos em outros, então eu vou construindo essas estradas, essas ruas e avenidas dentro do meu sistema nervoso central. E não sou eu, do meu sistema nervoso, não só o central. E não sou eu quem construo, isso precisa ficar muito claro para vocês.
Quem constrói, quem molda, quem modela, quem exatamente dá o shape, dá a forma do meu sistema nervoso, é o ambiente no qual eu me encontro. Ah, ferrou, Roberta. Exatamente. É o ambiente no qual eu me encontro. Ferrou. Você não tem nada para fazer sobre isso. Até você ficar grande, até você começar a entender isso e poder construir caminhos novos. E esses caminhos, eles são, mais tarde, nomeados por nós como autossabotadores. Como o autossabotador. Por quê? Porque ele reforça um comportamento, ele constrói uma reação que é comum, que é a mesma sempre. Por quê? Porque eu não estou usando mais o sistema nervoso. E isso acontece por quê? Porque, vem cá, quando você aprende a andar, a ler, a dirigir, você lembra do que você está fazendo? Muitas vezes você dirige, vem para sua casa e nem sabe que caminho você tomou. Quando você vê, você está em casa. Por quê? Porque se torna automático, se torna autônomo, porque senão a gente ia ficar louco de pensar em todas as coisas o tempo inteiro. O nosso sistema, ele foi criado, né? Assim, a gente tem o privilégio de poder fazer tudo autonomamente, de forma autônoma, para que a minha cabeça possa viajar, possa ficar pensando na poesia que eu vou escrever, no encontro que eu vou ter, na viagem, na minha aposentadoria, seja lá o que for. E aí, como é que a gente muda isso? Bom, primeiro, então, este é o autossabotador. E por isso eu digo que autossabotagem não existe. Não existe um autossabotador em você que quer o seu mal, que quer que você se aprenda com as lições que você tem para aprender, ou que você fique se autossabotando o tempo todo. Não existe isso. Existe a sua reação, a sua falta de atenção, a sua ignorância para com os seus próprios processos e você mesmo. Então, não é o autossabotador. É a sua dormência, é a sua incapacidade de permanecer acordado e fazer escolhas no momento presente. Sim, o padrão vai estar lá. O fato de você estar aqui presente não vai fazer com que você perceba que, ufa, então eu vou mudar esse caminho está mudado. Não, não vai estar mudado, porque isso é uma escolha a todo momento. Quando você nomear autossabotador, eu gostaria que você trocasse a palavra por reação. Eu estou dormindo no banco do passageiro da minha própria vida. Porque eu estou permitindo que o meu sistema responda de forma autônoma às questões que estão acontecendo comigo. Percebe? Que diferença isso faz? Eu pergunto para você, que diferença isso faz para você quando você ouve isso e não tem um autossabotador? Porque um autossabotador é um cara do mal, entre aspas, né? Ele é um cara que faz você repetir coisas que você não gosta, que você não quer, que não são boas para você. E quando você olha para ele e fala, ele não é um autossabotador, ele é uma reação que foi construída em mim e eu estou reagindo porque eu não estou presente, muda toda a coisa. Você não precisa lutar com ninguém, você não precisa confrontar ninguém, você só precisa estar com você, presente. Não existe uma luta, existe uma entrega, existe inclusive um agradecimento, porque foi esse padrão que trouxe você até aqui. Percebe? A gente muda a relação com as coisas que a gente mesmo viveu. E não foi a gente que construiu, não foi você quem construiu esse autossabotador. Esse autossabotador apareceu na relação com o mundo. Pô, o mundo é culpado. O mundo e a natureza fez com que você se adaptasse a isso. E ao se adaptar, você pôde sobreviver. Você pôde chegar até aqui. Você pôde se proteger do jeito que deu para você chegar até aqui. Agora, você tem a possibilidade de poder se centrar, se perceber e mudar isso.